Primeiro ponto de considerar essa alternativa é a velocidade na captação, certo? É o principal ponto. E a simplicidade da burocracia. Antigamente, para você investir em cotas de uma empresa, você tinha que ter uma corretora de valores, que ia na bolsa de valores, só podia comprar lá, pagava uma taxa de corretagem pesada e a informação é negociar, não era uma coisa tão amplamente publicada. Isso. E aqui a gente está dentro de um caso real. De um lado, a gente tem um processo muito desburocrático, mas com a governança super correta e responsável. E do outro lado, a gente permite também que o pequeno investidor, no nosso caso, nessa oferta a partir de R$5 mil, ele consiga investir numa usina. Que se não houvesse essa legislação, não conseguiria nunca. Teria que ser um cara rico que conseguisse ser o investidor de fato da usina, ou que conhecesse o Emanuel e dissesse: Emanuel, posso ser teu sócio nessa usina? Então esses dois motivos são muito importantes para o nosso mercado. Eu acho interessante e também vou conectar com a Sani, porque a grande especialidade da Sani é administrar a usina de energia. E o nosso sonho grande é ser o maior administrador de usinas desse modelo de baixa tensão de GD do Brasil. A gente já ultrapassou as 1.000 usinas sob gestão. 90% delas são usinas de microgeração. E outro dado super interessante, tem uma taxa de reincidência dos nossos investidores altíssima, né? Então, quem investiu com a gente uma vez, a probabilidade de ele investir de novo é muito alta. E, geralmente, começa a investir no ticket menor, viu que está dando certo, né? O perfil de energia solar é muito legal, porque todo mês ele está recebendo juros, né? Então, ele está lá, um mês cai os juros na conta, no outro mês cai de novo. Então, ele está vendo que está funcionando, e quando a gente lançou a próxima oferta, ele investe de novo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Sanicast. A gente está aqui gravando mais um episódio. A gente vai falar hoje sobre investimento. Só lembrando, pessoal, o Sanicast é um conteúdo feito pela Sani. Nosso objetivo é trazer pessoas que colocam a mão na massa, que fazem acontecer no dia a dia, que transformam esse mercado de energia, que é um mercado bastante intenso, cheio de novidades o tempo inteiro. Hoje, pessoal, a gente vai falar novamente sobre modelos de investimento ou desinvestimento de usinas de energia. Eu vou explicar ao longo do episódio um pouco mais sobre isso. Mas está crescendo muito hoje no mercado opções de você levantar recursos financeiros através de cotas de investimento para montar novas usinas ou até mesmo para você sair de um modelo de investimento quando você já é investidor. Para a gente discutir um pouco mais sobre isso, a gente tem hoje duas feras aqui na mesa. Que é o especialista de plataforma de crowdfunding, que é o André da Invex, que já esteve comigo, com vocês aqui em outras rodadas. E o Emanuel Mota, que é um investidor, engenheiro, com bastante experiência, já tem mais de 15 usinas no modelo de locação e que vai falar com a gente hoje sobre a perspectiva dele sobre esse modelo de investimento por cotas ou crowdfunding. Beleza? Galera, obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente para trocar essa ideia nesse episódio do Sanicast. Eu queria fazer uma pergunta já direto para vocês, assim, qual a expectativa que você tem, Emanuel, para o papo de hoje? O que você acha que a gente vai falar aqui? O que você acha que o pessoal vai aprender com a nossa conversa? Cara, eu acho que a gente precisa comunicar para a galera que está assistindo essa novidade, embora seja um assunto já batido e rebatido, crowdfunding, tokenização, mas está muito na moda, né? A necessidade de diversificação da carteira de investimento, a necessidade de conhecer o mercado cripto, que inclusive faz parte aí desse processo, né? Então, acho que esclarecer. Quando a gente esclarece, quando a gente passa conhecimento, quando a gente passa comunicação, a gente consegue ter retorno, né? Acho que esse é o principal ponto. Muito bom. André, o que você acha que a gente vai falar hoje, além do que o Emanuel já colocou? Eu acho que é muito importante a gente falar do mercado, né? Um mercado que vem crescendo muito e está cada vez mais sério, com profissionais, empresas mais tarimbadas. Falar um pouco da nossa experiência aqui como plataforma, do que é que tem dado certo, né? E também, especialmente, falar da oferta que a gente está em conjunto aqui, trazendo o Emanuel, trazendo a Usa Energia para fazer mais uma oferta de muito sucesso, né? Boa, massa. Manuel, cara, assim, o pessoal que acompanha a gente, ele gosta da informação prática, o pessoal gosta da informação real, que tem o que acontece no livro, tem o que acontece assim, na teoria, tem o que acontece na prática. Você é um cara que assim, já fez mais de 15 projetos, tem a mão na massa, como a gente gosta de dizer, então
Vou te fazer uma pergunta já muito objetiva, já para a gente entregar aqui um aprendizado para a galera. O que é que te levou a considerar o crowdfunding como uma alternativa de levantamento de recursos para os teus projetos? Cara, o primeiro ponto de considerar essa alternativa é a velocidade na captação, certo? É o principal ponto. E a simplicidade da burocracia. Eu recebi muito questionamento quando eu estava pensando, quando eu disse para alguns amigos que ia fazer uma tokenização, que ia fazer um crowdfunding, porque nesse ponto a gente oferta as cotas e dá a contrapartida. Eu vou te remunerar dessa maneira, eu vou te bonificar dessa forma. Enfim, cada oferta constrói, né, André? O André pode ficar isso melhor, constrói ali esse retorno. E aí as pessoas diziam, mas rapaz, você pede empréstimo no banco mais fácil, né? Com juros menores do que esse até. Só que aí existe no mercado, né, no empresarial, no mercado dos empreendedoristas, do empreendedorismo, o custo de oportunidade. Sim. O Banco do Nordeste, ele financia ali a, sei lá, 9% ao ano, mas tu deixa lá uma hipoteca pesada de 1,5%, muitas vezes, né? Isso. E tem que gastar com projetos, fazendo fundos de garantia em reais, e ainda leva de 1 a 2 anos para você construir um projeto do porte que a gente tem, né? Então, o custo de oportunidade, muitas vezes, ele prevalece. E aí a gente, com essa facilidade que a plataforma tem de atingir o público dela, e com o investidor, que se ele é empresário, se ele é investidor, se ele é empreendedor, ele também tem a sua capacidade de negociar, sim, acaba facilitando este link. E ainda mais hoje em dia, a gente está vivendo uma geração, né, tá entrando no mercado de trabalho, está entrando aí, vamos dizer assim, com capital, uma geração desprendida, né? Eu até estava brincando, quando eu completei 18 anos, meu sonho era dirigir, tinha que ter um carro, tal. Aí, E vê que é mais hoje. Passei para minha filha. Quando ela fez 12 anos, vou fazer um consórcio para eu poder, quando ela tiver 18, comprar. Tá fazendo 18, né? Aí a pergunta dela, pai, eu tenho que comprar o carro mesmo? Eu posso fazer um intercâmbio? Eu posso investir em outra coisa? Então, esse desprendimento que a gente está tendo dessa geração faz com isso também. Sim. Por exemplo, antigamente, para você investir em cotas de uma empresa, você tinha que ter uma corretora de valores, que ia na bolsa de valores, só podia comprar lá, pagava uma taxa de corretagem pesada e a informação é negociar. Agora é uma coisa tão amplamente publicada. Isso. E aqui a gente está dentro de um caso real. A minha primeira tokenização não foi com a plataforma do André. Fiz lá com outra plataforma, vamos fazer com ela agora. E a gente estuda qual que vai ser a melhor, que vai captar mais rápido, que vai me dar o melhor administração como empresário. A gente escolhe. Da mesma forma, investidor. Investidor do outro lado, ele pode na poupança, renda fixa, fundos imobiliários, escolher a plataforma A, plataforma B, que a gente constrói. Mas eu acho que isso é o grande lance. Eu vou pegar esse link que você falou, porque eu acho muito legal. O que tu tá dizendo pra gente é que você tá sempre pesquisando formas e que existe um custo de oportunidade de entrar nesse mercado. Quando a gente vem aqui para os episódios do Sunnycast, a gente fala muito pensando naquele investidor que ele quer ingressar pela primeira vez, naquele integrador que ele está começando a construir as usinas de locação. A gente fala muitas vezes no modelo ou de um tema que é hidrante, é o cara que está começando. Você já é um cara que tem mais de 15 usinas. Você já fez usina com seu próprio dinheiro, você já fez usinas fazendo negócios imobiliários diversos, e você continua atento a oportunidades para continuar fazendo usinas, porque você vê esse timing positivo. Queria que tu falasse um pouco assim, por que o timing é bom? Por que você vê esse custo de oportunidade? Cara, eu sou engenheiro, sou engenheiro civil, estive à frente do CREA do estado do Ceará. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia, aqui do estado do Ceará, por 2 mandatos, 6 anos. Estou agora à frente da Mútua, na diretoria de tecnologia, a Mútua e a Caixa de Assistência. Então eu converso com muitas pessoas do Brasil inteiro. E um assunto recorrente, até nos jornais, é que o Brasil ele carece de infraestrutura. É verdade. O Brasil carece de infraestrutura, até alguns estados. O Ceará está chegando nesse ponto também, está começando a ter problemas de transmissão de energia, inclusive. A gente vê a discussão do hidrogênio verde, né? Verde e tal. Isso. E aí eu, pegando uma deixa do hidrogênio verde, eu ia dar outro exemplo, mas já que você deu a dica do hidrogênio verde, se o Ceará tiver realmente o hub de hidrogênio verde,
toda a energia renovável que o Estado produz, ela não vai ser suficiente para alimentar a demanda que vai gerar ali. Os data centers. Enfim, tudo aquilo. Então, é um mercado aí de expansão. O governo, ao longo dos anos, deixou aí um gap de investimentos nesse segmento que os pequenos investidores acabam entrando, que antes não poderiam. Sim. A gente, pouco tempo atrás, para eu poder fazer uma oferta dessa, era inimaginável. Sim. Eu tinha que ter uma série de requisitos de compliance, etc., que era impossível a gente entrar. Sim. Hoje, com as plataformas, de novo, eu gosto de falar do mercado cripto, porque não é criptomoeda, né? Uhum. A tecnologia de blockchain, etc., permite que você faça esses pequenos contratos digitais que agilizam o processo. Sim. Então, a gente tem que estar realmente atento como empresário para poder entender essas movimentações. Sim. Até possibilitando investimento de outros países, trazendo para cá. E realmente esse assunto é para pequeno investidor. Sim. Então, até que existe um limite de financiamento, de valor financiado, que eu acho que o André pode comentar mais sobre isso. Fala aí, Andrezão, sobre isso. Eu queria entrar nesse tema. Tudo que o Emanuel falou aqui foram motivos que levaram a gente a fundar a empresa. Antigamente, só quem tinha acesso a recursos eram empresas muito grandes. Quem é que consegue emitir um debênture, quem é que consegue fazer um IPO, processo muito burocrático, demora tempo, tem que dar muita garantia, aval cruzado, vários produtos acessórios que se você for no banco, ele te dou financiamento, mas você tem que comprar o meu seguro, tem que comprar, etc., o que vão deixando também mais caro, né? E a legislação da CVM, que é quem regula esse nosso mercado, veio justamente para desburocratizar o financiamento a pequenas e médias empresas, né? Então, de um lado, a gente tem um processo muito desburocrático, mas com governança super correta e responsável, e do outro lado, a gente permite também que o pequeno investidor, no nosso caso, nessa oferta a partir de R$5.000, ele consiga investir numa usina, que se não houvesse essa legislação, não conseguiria nunca. Teria que ser um cara rico que conseguisse ser o investidor de fato da usina, ou que conhecesse o Emanuel, que dissesse: Emanuel, posso ser teu sócio nessa usina? Então, esses dois motivos são muito importantes para o nosso mercado. Sim. Desburocratizar o financiamento para o empresário, permitir que pequenos investidores tenham acesso a retornos que não teriam e que nunca tiveram antes, né? A gente está falando aqui de 2% ao mês, 2 vezes o CDI, né? Que é um retorno excelente, né? E então foi por isso que a gente fundou a empresa, né? Então, e o que o Emanuel falou é muito verdade também. Existe mais investidores em criptomoedas no Brasil hoje do que na bolsa, né? Então, esse apetite por novas formas de investir é um tema muito, muito atual e que se reflete nesse nosso modelo de negócio, né? Eu acho interessante e também vou conectar com a Sani, porque a grande especialidade da Sani é administrar a usina de energia. E o nosso sonho grande é ser o maior administrador de usinas desse modelo de baixa tensão de GD do Brasil. A gente já ultrapassou as 1.000 usinas sob gestão. 90% delas são usinas de microgeração. Então, quando a gente fica falando aqui sobre esse modelo de investimento, a gente está falando de uma coisa que ela tende a ser de massa, tende a ser muito popular. Tanto o investidor de usina, ele não é um cara que passou a vida inteira se preparando para montar uma empresa de energia. Ele está ali diversificando o portfólio dele. Certamente, Emanuel fez uma carreira em engenharia, em determinado momento ele já tinha os seus investimentos, falou: cara, esse negócio de energia aqui é interessante, eu vou montar as minhas usinas. E hoje ele está num estágio que é um estágio, vamos dizer, acima da média, que ele está explorando formas de levantar recurso para continuar tendo investimento em usinas. E aí isso abre a chance do investidor que nem usina tem, poder ter uma cota de usina. Então a gente está fazendo todo um movimento de popularização disso, né, cara? Eu vou pegar aqui os pontos aqui na fala do André, que eu achei bem legal. Primeiro é o seguinte, é engraçado, né? A gente fala que só temos aqui empresários, né? Vamos dizer assim. Aí eu gosto de mudar agora. Não temos mais empresários, temos empreendedores. Né? Eu, particularmente, não gosto de sócio. Cara, o cara chegar aqui na minha mesa, eu tenho que ter muita afinidade com ele para me ser sócio. Tanto é que hoje eu só tenho 2 sócios. A minha esposa, que não tem jeito, nada, né? Essa é uma sócia. E também do meu pai, que foi com as primeiras. Eu tive o meu primeiro CNPJ com 15 anos de idade
e meu pai não quis me emancipar, entrei na sociedade e a gente começou a trabalhar na área de tecnologia. Então, a tokenização, ela permite, o crowdfunding, né? Permite que eu tenha sócios sem ter que dialogar com eles. Sim, Quem vai dialogar com eles é a plataforma. perfeito. E aí eu me livro, né? Me colocando aqui nessa geração mais recente que não quer diálogo com muita gente, para poder dar multiplicação e tomar decisões por si mesmo, Sim. né? Para você ter um poder da sua decisão, que é outro assunto que a gente vai entrar, que eu vou entrar aqui, fica mais fácil, mano, de eu me preocupar com a operação, com a estratégia, e não me preocupar com o rodízio de sócio. Só para clarificar quem está assistindo a gente, você como o gerador da energia, você está indo para uma plataforma de crowdfunding, cotizar uma parte dessa sua empresa de energia e você vai ter uma outra parte que você mesmo está colocando investimento. Você que vai operar essa usina, né? O cotista, cara, ele está esperando ali só o retorno da plataforma. A verdade é que nós vamos cotizar aqui é um ativo real. Eu chamo até o RWA, né? O Real World Asset, que é um pedaço da minha empresa, não é a minha empresa. É um pedaço dela, é um ativo que a gente dimensionou aqui junto com a plataforma do André, a gente dimensionou isso para poder, é isso aqui que eu quero ofertar e é isso aqui que eu vou dar de contrapartida. O André colocou muito bem, 2% ali é 2 vezes o CDI, não é isso? Você não consegue isso em canto nenhum com investimentos de 1.000, 2, 3, 4, 5 mil reais. Não consegue. Então, vamos deixar claro isso. Segundo, muito bacana, não tinha me atentado para essa colocação que você fez, né? A gente tem mais investidores no mercado cripto que na bolsa de valores. Sim. E isso tem uma explicação muito fácil, porque o mercado cripto, primeiro, é de baixo ticket. Você compra essas criptomoedas com baixo valor, qualquer valor, na verdade, você chega lá, compra uma fração dela e fica ali especulando, a gente vai aprendendo, né? E tem um retorno rápido, diferente da bolsa de valores, que a gente escuta ensinamentos sobre bolsa de valores, não, é a longo prazo, tem que esperar o mercado e tal. E ali não, você consegue, papum, já tem um norte disso. E uma coisa interessante também, eu recebo muita pergunta assim, tu investe em bolsa de valor, tu tem a tua home broker? Não, tu tem a tua qual a plataforma que tu compra teus tokens, né? Sim. Aí eu compro os meus tokens. Sim. Hoje eu estou comprando, na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu não tenho mais capacidade com o meu capital, com o meu lastro pessoal, empresarial, de investir mais. O que é que eu vou fazer agora? Eu pego o meu lastro que não tem liquidez, imóveis, recebíveis e tudo mais, coloco em garantia junto à plataforma e aí vou captar recursos no mercado para fazer esses novos investimentos. E aí, do outro lado, para o investidor, ele pode escolher. O André lá tem várias ofertas na plataforma dele. Sim. Ele vai bater um papo. Eu senti mais confiança no Emanuel, senti mais confiança na oferta B, na oferta C. Sim. Ele está ofertando imóvel, está ofertando energia, daqui a pouco está ofertando outros ativos aí. É um mercado novo que está crescendo e tende muito a ter ser mais, vamos dizer assim, lugar comum Sim. no nosso dia a dia. Cara, eu acho legal você falar isso, aí eu puxo aqui pro André. Só para você comentar, André, pelo que eu estou entendendo da explicação aqui do Emanuel, vai existir uma oferta na tua plataforma para cotistas colocarem dinheiro lá. Essa oferta, como é o crowdfunding, ela vai acumulando dinheiro. Quando chegar na determinada meta de captação, esse dinheiro é liberado para o Emanuel, que é o representante ali da oferta, poder ter recurso para montar uma usina de energia, como ele explicou. Mas existe, para dar segurança a esse processo, uma série de garantias, né? Acho que assim, seria legal o pessoal entender um pouco mais que eles estão colocando dinheiro de uma usina que nem está pronta. Na verdade, vou te corrigir, na verdade. No nosso caso, a usina ela até já existe, né? Você tem que ter cuidado com o crowdfunding que você vai fazer com a tokenização. Sim. Você pode tokenizar, né? Você pode captar o recurso em um ativo real ou ainda em um ativo que vai ser exato. Tem as duas formas e tem procedimentos diferentes para cada uma delas. Isso, vamos lá. Como é que funciona essa oferta específica? E é legal a gente falar das garantias, falar do processo de captação e falar do papel da Sunny, que é super importante nessa oferta, né? Um dos diferenciais, inclusive. A gente está captando R$1 milhão para o Emanuel, né? Os investidores, a partir de R$5 mil, podem ir fazendo os seus investimentos lá na plataforma. Quando a gente chega
no montante de R$ 1 milhão, a gente transfere o dinheiro para o Emanuel, né? É importante dizer que quando o investidor vai lá na plataforma, ele não está depositando o dinheiro na conta da Invex, ele está depositando o dinheiro numa conta garantida, né, que já é uma conta que está no nome da Usa Energia, que é a empresa do Emanuel, né, e que a gente só pode tirar o dinheiro de lá quando a gente encher o montante total e passa para o Emanuel poder operar e construir as 3 usinas, que é para onde vai esse recurso, né, e em um evento de insucesso, né, se a gente não captar o montante todo, a gente devolve o dinheiro para os investidores, né? Essa oferta tem um montante mínimo de R$ 700 mil e vai até R$ 1 milhão, né? Vale lembrar, a última oferta que a gente teve similar, a gente atingiu esse montante em um mês. Sucesso total, muito apetite dos investidores, né? Garantias, super importante. O Emanuel tem um parque de usinas aí, como você falou, de 15, tem uma expectativa de construir mais 5 ao longo desse ano de 2025, e as receitas dessas usinas, geridas pela SANY, são a garantia do nosso investimento, né? Tanto das usinas que já estão operando, como das usinas que vão entrar. Isso dá uma cobertura muitíssimo grande, né? O que a gente tem de garantia é aproximadamente 8 vezes e meia o que os investidores vão receber de juros, e se eu considerar os juros e o principal, dá aproximadamente quase 3 vezes, né? Então, cobertura de garantias fortíssima, e o papel da SANY é fundamental nessa oferta, né, Manuel? A gente desenhou de uma maneira que simplificou a relação entre todo mundo, né? Então, a SANY como gestora das receitas, aí você fala mais, né, Saulo? Você já coloca o dinheiro dos investidores direto na conta. Então, é uma governança a mais, evita a burocracia de você passar recurso para o Emanuel vai ter que ter a burocracia de passar para os investidores já naquele processo de facilitar a relação e deixá-lo focar onde ele quer focar e trabalhar, que é operar as usinas, de fato, né? É isso. Eu queria fazer um comentário à proposta. Eu gosto de pegar assim, a fala do André, porque ele está pegando a parte da plataforma propriamente dita de captação de recursos. Eu vou dar minha experiência de coisas que eu já fiz, né, da primeira captação e do que a gente tem conversado, né? Primeiro ponto, esse recurso que os investidores vão disponibilizar na plataforma, eles, de novo, não cai na conta nem minha nem do André, cai numa conta ali garantida. E enquanto, também é importante dizer isso, tá? Enquanto não atingir o alvo, não tem remuneração sobre esses valores. Sim, isso. A remuneração só começa a partir do momento que o dinheiro atinge aquela meta. Atingiu a meta, caiu na mão da Usa Energia, a Usa Energia começa ali, tem que começar dentro da forma mais ágil possível a fazer aquilo render. Porque senão, porque eu sou obrigado a pagar o que está na proposta. Que no caso da plataforma do André é 2% ao mês e 3 parcelas do principal ao longo de um ano, né? 3 parcelas anuais. Recuperação do principal, que eu entendo é que diminui o risco de quem está... Porque assim, André, eu acho que... Aí eu queria ouvir a tua fala sobre o perfil desse público, já que a gente está, como o Emanuel falou, no mercado que está, você disse aqui, no mercado que é novo, que está crescendo, que está na fase de adoção. Aí tudo que é na fase de adoção, tem um cara que ele raciocinou rápido e fala assim, cara, isso aqui é bom, isso aqui é para mim, vou investir aqui. Tem um cara que fala assim, cara, eu tô vendo isso, mas tô estudando, tô cauteloso, não sei se é agora que eu entro, ainda tô, né, meio com receio. Você acabou de fazer uma oferta, como você falou, com muito sucesso, que em um mês fez o atingimento dessa meta aí de captação, assim, coincidentemente foi uma oferta também de um pouco mais de R$ 1 milhão. Perfeito. Qual é o perfil do cliente que investiu nessa oferta que você já fez? Tá, muito interessante, tá? Então vamos falar aqui de alguns números, né? Primeiro, do mercado de crowdfunding em geral, né? Apetite enorme dos investidores de uma maneira geral, né? Nos últimos anos, o mercado de crowdfunding tem levantado aí todo ano, Brasil todo, entre 100 e 200 milhões de reais, que é um volume baixo. 200 milhões de reais, 100 no Brasil todo é baixo. 2024 teve um salto absurdo para 1,5 bi. Nossa. Então, essa diferença de um ano para o outro é que mostra o crescimento acelerado, né? Adoção fortíssima. E motivo também, essa regulação da CVM está servindo para vários modelos de negócio, inclusive o modelo de tokenização. Então, o que no começo era um modelo muito incipiente virou um framework regulatório para várias coisas que a CVM quer regular.
E então, de 200 para 1,5 bi em 2024, e em 2025, nos primeiros 3 meses do ano, a gente já atingiu mais da metade do ano passado. Então, está numa curva de crescimento fortíssima, o que é muito bom, né? E no nosso caso específico, né? Vamos falar aqui em energia solar, né? Que essa é a nossa terceira oferta em energia solar, né? A gente fez no final do ano passado que a gente levantou 3 milhões de reais em 6 semanas. Mês passado a gente levantou, e aí também a gente já fala da velocidade, né, e da desburocratização, a gente levantou 1 milhão de reais em um mês, então o dinheiro vai muito rápido para o empresário. E como é que é o perfil do investidor, né? É muito curioso que a gente tem tanto o investidor grande, que é um early adopter que você falou, é um cara que está mais acostumado a investir em grandes projetos e com tickets maiores, como a gente tem um investidor pequeno, né? Ordem de grandeza, na nossa oferta passada, por exemplo, metade dos investidores tiveram tickets mais altos, acima de 20 mil reais, por exemplo, e a outra metade da oferta foi com tickets, a outra metade do número de investidores foi com tickets menores, abaixo de 20 mil, muitos dos quais com 5 mil reais, que é o montante mínimo. E outro dado super interessante, tem uma taxa de reincidência dos nossos investidores altíssima, né? Então, quem investiu com a gente uma vez, a probabilidade de ele investir de novo é muito alta. E, geralmente, começa a investir no ticket menor, viu que está dando certo, né? O perfil de energia solar é muito legal, porque todo mês ele está recebendo juros, né? Então, ele está lá, um mês cai os juros na conta, no outro mês cai de novo. Então, ele está vendo que está funcionando, e quando a gente lançou a próxima oferta, ele investe de novo, num montante maior, confiança, né? E outra coisa, num montante maior, que ele está mais confortável do que os 5 mil que ele investiu ali para testar da primeira vez, né? Então o que é interessante colocar também isso, que essa confiança vai gerando e cria o mercado secundário. É interessante falar disso também, porque às vezes o que eu tenho sentido na oferta que a gente já fez, o cara comprou, vou comprar só um ticketzinho mínimo. O mínimo para experimentar. Só para experimentar, e outra coisa que aconteceu, que a maioria era gente que eu conheço do 79, que fica me ligando, né, para tirar dúvida e tudo. Aí o cara pegou e disse... Ele investiu no Emanuel, não foi na oferta não. Comprar só para ajudar o Emanuel. Aí de repente, ele viu que tá caindo lá. E depoimento que eu recebo, assim, eu recebi hoje. Recebi hoje, né? Massa. Tá Aí que nem ele tá fazendo? Ele tá começando a comprar cotas no mercado secundário. O que é isso? Alguém que está precisando antecipar o capital que investiu, o principal, ele coloca a venda ali, ó. Eu estou colocando aqui a venda meus tokens. E outra pessoa vai lá e compra. Isso é feito direto na plataforma. Eu vou só traduzir para quem não entendeu isso aqui. Se você investiu 5 mil reais com a promessa de receber 2% de lucro, a gente está dizendo que o dinheiro que você colocou nessa oferta de crowdfunding, os juros, ou seja, aquele rendimento prometido, ele volta para a tua conta corrente como forma de pagamento de dividendos. É muito semelhante a quem tem, por um exemplo, um modelo de aluguel, que você tem ali um investimento num ativo, num imóvel, numa usina, o que seja, mas a lucratividade aferida ali todos os meses é um pagamento de aluguel que entra na tua conta. Eu estou falando assim de maneira mais didática, porque eu acho que não fica tão claro, né? Com detalhes. No caso do aluguel do imóvel aí, se você precisar de um dinheiro rápido, você tem que vender o imóvel e muitas vezes você não consegue vender rápido. E com os tokens, né, as cotas, né? Com as cotas, o que é que vai acontecer? Você disponibiliza na plataforma, eu quero vender aqui X tokens. Isso. E alguém vai lá e compra. Então você pode pegar garantido aqueles 5 mil reais que você investiu, aqueles 10 mil reais que você investiu e vender através da plataforma para outro investidor interessado em aumentar ali o bolo dele. Então, essa é a explicação do mercado secundário que você estava falando, né? Perfeito. É muito legal isso. Antecipar isso e não ficar com o dinheiro preso, né? Sim. Você tem liquidez no dinheiro. Isso, muito importante. Isso foi algo que a gente... Legal falar da parceria com a B3, né? Que é mais uma chancela de credibilidade aqui para todos nós, né? Para a nossa oferta em conjunto, né? Você investiu o montante que for, 5 mil. Todo mês você está recebendo lá na sua conta bancária, no seu banco que você escolheu, os juros daquela operação. Essa é uma operação que vai durar 3 anos, né? Ao final do primeiro ano você recebe 1/3 do que você investiu, ao final do segundo outro 1/3 e no terceiro mais 1/3, né? Fora os juros mensais. Se por acaso você precisar desse recurso ao longo desses 3 anos e disser,
putz, quero sair agora, né? Você pode fazer isso, né? Você vai lá na plataforma e toda essa tecnologia, no nosso caso da Uinvex, né, é feita e é tokenizada pela B3, a Bolsa de Valores, né? O que para a gente é super importante, que é mais um player de credibilidade, né, validando esse tipo de operação. Então você vai lá, outro investidor que quiser comprar, vai ver lá a sua oferta disponível, tem uma oferta aqui de 5, 10, 15 mil reais à venda, ele pode comprar, e toda essa troca de dinheiro e de titularidade é feita instantaneamente, né? Atômica, como os techs gostam de dizer, né? No mesmo momento que o dinheiro cai numa conta, a transferência de titularidade é feita para outra, né? Tudo controlado pela B3. E um detalhe também aqui, sobre a credibilidade da oferta, né? A gente está aqui com a Uinvex, né? Falou-se aqui na B3, falou-se na Sun e falou-se na Uzi Energia. Cada uma... E na CVM regulando com o arcabouço regulatório. Cada uma tem uma obrigaçãozinha no meio disso tudo, né? Você colocar aqui, eu até já disponibilizei para o André algumas imagens do que a gente está de terreno, né? Fiz até um videozinho, mandei lá para o pessoal da Uinvex. A gente pretende ficar ao longo da construção da oferta abastecendo com informações de obra, né? Principalmente coisa mais visual, que fica... dá credibilidade, né? O cara vendo que tá acontecendo de verdade, né? Não foi só papel, né? Não foi só PowerPoint, né? Tá acontecendo de verdade, então dá credibilidade. A Sun, do outro lado, vai manter as informações gerenciais, né? Quanto de geração de energia, quanto de recurso entrou, enfim, faz todo esse mapeamento. E garantindo a performance da usina. Garantindo a performance. A gente tem, lá com a Sun, a gente tem reuniões periódicas para tratar desses assuntos. Até na oferta tem algumas amarras ali de garantias de clientes mínimos, né, de vendas mínimas, para poder dar esse equilíbrio econômico-financeiro no empreendimento, né? Então, esse conjunto de seguranças fortalece aí você a entrar aqui na plataforma da Uinvex, vai sair aí, né, a oferta em si e investir, tá? Emanuel, cara, quem te conhece, ou quem já ouviu falar de você, sabe e projeta na tua imagem um cara que é corajoso, empreendedor e sempre muito antenado. Eu queria que tu falasse aqui, bicho, assim, na tua opinião, até porque quem acompanha a gente, não tá só no Ceará, que é onde a gente tem aqui a nossa base, tem muita gente de fora, até fora do Nordeste, que acompanha. E você também tem uma posição nacional na Mútua, né? Então, acho que tu tem muitas conexões. Então, quer dizer que isso que você vê muita coisa acontecendo no Brasil afora. Você acha que isso aqui, cara, honestamente, é um momento, é uma moda, ou você acha que o mercado de energia ele vai usar mais dessa ferramenta para continuar expandindo esse modelo de microgeração? O que tu projeta, assim? Cara, eu vou usar algumas analogias da minha parte. Eu gosto de usar analogia porque você começa a fazer o espectador ali entender, né? Primeiramente, quem é que gerava energia no passado? Só a concessionária de energia, que comprava, na verdade. Quem é que gerava energia? Era só gente muito rica. Sim. Era só aqueles grupos de investidores, era só gente com muito... Sim. O mercado de geração de energia solar veio para democratizar isso. Perfeito. Certo? No Brasil todo, né? No Brasil todo. Mas na tua casa. Você comprou uns painelzinhos solar, botou em cima da casa, você virou gerador. Então já democratizou. A captação dos recursos para isso teriam que ser ou com grandes empresas extremamente organizadas que passassem em um compliance, né, que eu já disse aqui, da Bolsa de Valores, para poder captar isso na Bolsa de Valores. Ou então você tivesse ao longo da história herdado, adquirido, construído um lastro imobiliário muito forte para chegar no banco e colocar isso como garantia. Hoje não. Hoje, com um simples projeto bem feito, uma relação de confiança entre os entes envolvidos, você consegue ofertar e captar recursos para fazer seus investimentos. Quando a gente imaginar isso, há 5, 10 anos atrás, com a facilidade que a gente tem hoje, certo? Então, a tendência, sem falar no mercado econômico global, a tendência de queda de juros, tem países aí que se você deixar o dinheiro parado no banco, você faz perder o dinheiro. Aqui no Brasil, a tendência isso vai chegar. São ciclos econômicos, né? Ciclos econômicos. Então, faz parte da educação financeira até você investir nas empresas. E isso essa forma de crowdfunding ou tokenização, como queira, é uma forma de você começar a entrar nisso. E, de novo, a geração que está chegando no mercado financeiro, no mercado econômico, no mercado de trabalho, ela não quer ficar amarrada aos bancos tradicionais. A gente já fala hoje em Open Finance,
porque é justamente para poder não ter ficar preso ao banco. Uhum. Você já, há algum tempo nas telecomunicações, você já fala em portabilidade, porque antes o cara não estava nem aí se perdesse um número, enfim. Aí você começa a ter essas possibilidades. Então isso realmente veio para ficar. Sim. Veio para ficar. Você vê, voltando para as criptomoedas, você vê países de economia forte investindo em criptomoedas, Sim. criando lastros ali, criptomoedas, isso não é à toa. Sim. A gente não é o mais esperto dos espertos, né, André? Eu acho que tem alguém mais esperto do que a gente aí, que está ligado nisso e que investe para que a gente possa fazer isso, né? Não, eu digo isso porque, às vezes, quando é bom demais, o santo desconfia, né? Então, a gente está falando aqui de um investimento de entrada de R$5.000, que, cara, você, assim, não precisa ser rico para ter R$5.000 sobrando, basta você ser organizado financeiramente para que você tenha ali R$5.000 à disposição para um investimento. As opções do mercado para você investir a partir de 5, 10, 15 mil reais, elas rendem talvez a metade do que a gente está falando aqui. E ainda tem, acho que na minha ótica, uma conjuntura sustentável, porque uma coisa é você aplicar num banco ou num grande banco de varejo, outra coisa é você aplicar num empreendedor regional, que muitas vezes ele está gerando valor na cadeia regional, né? Então, tipo assim, eu me sinto muito orgulhoso de repente, investir na cota do Emanuel, sabendo que ele está construindo uma usina no Ceará, empregando no Ceará e empreendendo na região onde eu moro, por exemplo. De novo, vocês da Sani começaram abrindo uma picada, né, com um facão ali, Meio da mata. no meio da mata, nesse setor de gestão de usina solar, gestão de investidores, favorecendo com que pessoas como eu pudessem entrar no mercado solar. Isso. Nós aqui do lado, a Uinvex captando e eu operando, acreditando nesse negócio, a gente está também abrindo uma picada Isso. novamente No mercado financeiro. no mercado financeiro. Para permitir que o investidor, pessoa física lá na ponta, consiga ter acesso ao rendimento de uma usina solar, né? Isso. E você falou aí, Saulo, acho legal, isso tudo entra no tema de quando você está gerindo as suas finanças pessoais, de diversificação de portfólio, né? Todo mundo fala nisso, né? Então você vai ter lá uma parte da sua poupança investida com o seu banco tradicional, idealmente você vai ter uma parte investida também, talvez em ações, né? E você pode ter uma parte dela investida também nos nossos tipos de negócio. Poxa, eu vou ter uma parte aqui que eu quero aplicar em usina solar, vou ter uma parte que eu quero aplicar em mercado imobiliário, né? Então a nossa plataforma, né, a Invex possibilita isso, né? Via os empreendedores, né? E Às vezes acontece até, cara, é tão diverso esse negócio, tão bacana esse tema, Antônio Fundi, fugindo um pouco da geração de energia solar, mas ainda na geração de energia solar, vamos imaginar que eu tenho meu faturamento aqui, que eu investi a usina, captei o recurso, né? Investi para construir a usina, a Sani, ela está repassando lá para os investidores, e eu vou ficar ainda com um recursozinho no meu caixa, na minha parte. Eu ainda posso pegar esse recurso que tem lá e tokenizar ele. Sim. Para antecipar. Não, é o seguinte, eu estou pensando nesse recurso esse mês. Sim. Esse recurso é 50 mil. Sim. André, tokeniza aqui esses 50 mil para mim, que eu pago com 30 dias 3%. Sim. É mais barato ainda do que se eu for pegar o dinheiro no banco, que é rápido. Sim. É mais barato, é mais conveniente para todo mundo. Muito mais independente, né? Mais independente, cara. Você usou o termo certo. Essa é a grande mudança, cara. Independência. Essa é a grande mudança. Bom, André, acho que falamos pra caramba aqui de oferta, da usina do Emanuel, mas a gente não explicou qual é a oferta, né, André? Lança essa oferta, pelo amor de Deus, que inclusive, pessoal, no descritivo desse episódio, a gente vai deixar um link para que você possa acessar o descritivo da oferta, você ter a documentação dessa oferta, você ter toda a explicação de como funciona isso aqui que a gente explicou e investir. Então, assim, se você já é um investidor do mercado de energia, experimente ser cotista da usina do Emanuel. Se você não é investidor, mas vem estudando esse assunto, eu lhe falo, essa é uma excelente forma de você experimentar sem ter que fazer aquilo que o Emanuel fez quando construiu a primeira usina. Foi atrás de terreno, foi atrás de projeto, foi atrás de equipamento. O cara já passou ali pela parte mais difícil. Hoje é muito mais fácil de entrar no mercado de energia. E a gente está criando aqui condições fáceis de você ser investidor também, tá? Mas vai, André, qual é essa oferta afinal? Então vamos lá, né? O que é a oferta de uma maneira bem didática? R$1 milhão sendo captados para a construção de 3 usinas
solares de 75 kW no Ceará, da Uzi Energia, para expandir o seu portfólio. Retornos de 2% ao mês pagos a partir do mês 1, super importante. Então você, como investidor, pessoa física, né, você começa a receber logo no primeiro mês. Papel muito mais fácil do que o Emanuel, que quando vai investir, demora o tempo de construção da usina, demora o tempo de conexão, né? Então, a partir do mês 1, você começa já lá na sua conta a ver pingar os retornos. No final, nos meses 12, 24 e 36, você recebe 1/3 do seu capital em cada, os balões de pagamento do principal, que é muito bom, porque diminui o seu risco, né? E você já vai vendo uma parte maior do seu capital voltando, o que lhe permite de investir em novas ofertas também. Garantias, que a gente já falou aqui, mas eu repito, né? Super importante. Garantias, o portfólio de usinas do Emanuel gera receitas geridas pela SANY, receitas essas que vão estar dadas em garantia. 8,5 vezes o pagamento de juros e 2,8 vezes o pagamento total, juros mais principal dos investidores. Uma cobertura excelente, gerida com a governança da SANY, que vai pagar os investidores diretamente já naquele tema de desburocratizar e facilitar o papel do Emanuel, né? Todo mercado secundário, que a gente também falou, se chegou no mês 6, no mês 12, você quer vender, você pode vender a partir da nossa plataforma de uma maneira muito simples, com tecnologia da B3, né? E relacionamento com investidores, né? Na nossa plataforma, você não tem a burocracia de ser investidor, mas você recebe periodicamente, dinheiro caiu na conta, você recebe uma atualização nossa, obra está avançando, você recebe uma atualização nossa. Isso é muito interessante, porque a gente tem investidores na nossa plataforma que já são super tarimbados, executivos de mercado financeiro, que acompanham empresas listadas, né? Que frequentemente tem lá os relatórios financeiros, e o feedback que a gente tem recebido dessas pessoas é que André, a experiência da tua plataforma está muito legal, esses feedbacks que vocês estão dando. Às vezes eu invisto lá no meu banco parceiro, coloco o dinheiro lá, não sei nem o que está acontecendo, ninguém presta nem conta. Aqui todo mês tem um update visual legal, então cria uma conexão com o investimento que muitas vezes você não tem em outro lugar. Então, resumo, talvez nem tão resumido. Vou somar mais uma coisa, não combinei com eles aqui, mas está lançado o desafio. A gente pode, o investidor pode ainda, se quiser, bater um papo com o proprietário da usina. Isso é bom. Com o proprietário da plataforma e com o proprietário de quem está Da gestão. Boa, gostei. E aí dá uma segurança. E você que está querendo fazer esse investimento, está na dúvida. Boa. Mas fica firme aqui o compromisso de a qualquer momento a gente entrar. Cara, eu vou além. Vou colocar no descritivo do vídeo aqui o LinkedIn de todo mundo, o Instagram de todo mundo, para acessar a gente, tirar dúvida. Lá na plataforma tem um FAQ de perguntas e dúvidas, mas conversa com a gente. Tem um WhatsApp que se você for lá, você fala com a gente diretamente aí, como a plataforma pode conectar todo mundo, né? Mas a liberdade é isso, né, Manuel? Você ter acesso, inclusive, às pessoas que estão oferecendo, criando isso. Vai investir na Bolsa de Valores. Quando é que eu vou conseguir falar com o dono da empresa? Nunca, meu irmão. Jamais. Você quer distância. Então aqui é o contrário. A gente quer garantir, puxar isso para a responsabilidade. Como o André colocou também, ficar dando reporte sobre a obra. Vai ter câmera lá, tem imagem 360 que a gente faz. A gente tem toda uma tecnologia, dada a minha expertise na área de engenharia, da engenharia civil. A gente vai disponibilizar isso com certeza. Caras, eu vou falar uma coisa curiosa que aconteceu recentemente. Eu estava discutindo com uma pessoa que tinha uma dúvida sobre essa oferta, não essa específica, a anterior, e ela falou assim, cara, então eu posso ser cliente da usina que eu estou investindo? Ou seja, eu posso consumir os créditos de energia e assim, o pagamento do meu boleto de energia está garantindo a solidez daquele projeto que eu investi? Com certeza! Eu falei, cara, com certeza! Olha como essa economia ela é circular, velho. Aonde que você fala assim, cara, eu tô comprando nessa empresa e o lucro dela tá me beneficiando porque eu botei dinheiro nela aqui como cotista. O cashback também é cashback. Mas, cara, a beleza desse negócio, né, cara, a gente consegue ali compor todas essas frentes, né? Recebeu desconto no boleto, investiu a 2% ao mês, alimentando a... Eu falei, não, mas para aí, eu tô te dando 2% aqui nessa cota de investimento, mas você tá economizando 20% na energia.
Então é um retorno ainda maior, cara. E olha que bacana, você está falando isso, cara, que, bicho, há 10 anos atrás, isso era com grandes empresas que fazem, por grandes empresas. A gente está falando aqui a nosso nível, Sim, aí, ó, disponibilizando para você, investidor, conversar com a gente, sim, se garantir ali. sim. Eu acho isso muito bacana. Cara, muito Eu bom. não me acostumo com a tecnologia. Não, e na verdade, assim, só um último reforço. Eu acho que você é um cara que já tem mais de 15 usinas, então você não tá arriscando. Também, já anotei para não esquecer. Eu tô com 15 usinas hoje. Nos próximos 30 dias entra mais uma. E nos próximos 180 dias entram mais 4, 75 km/h. Então, assim, a gente não tá. Não, eu tô sem contar com essas aqui. Sim, São essas que eu já tô. só do roadmap que você já tinha. Você não tá. Você é pioneiro, mas você não tá arriscando com o dinheiro dos outros. Acho que você já tem a experiência, né? Você já opera 15 operações, você já tem essa expertise para daí, com responsabilidade. Pode até parecer incoerente o que eu vou dizer agora, né? Embora eu esteja aqui conversando sobre tokenização, crowdfunding, facilitação, democratização do investimento, etc., eu sou um cara bem conservador. A primeira usina que eu coloquei não foi nem dinheiro do banco, é até um contrassenso. Cara, que o meu dinheiro é caro, né? Uma orientação que o mercado dá. Sim. Eu fiz com o meu dinheiro, certo? Eu fiz uma transação imobiliária com a minha casa, sobrou ali um recurso, aí eu, pronto, vou colocar meu dinheiro aqui. Cara, deu certo, sucesso, já foi a Sani quem administrou. Quando eu vi que deu certo, dinheiro pingando na conta, opa, agora eu vou atrás de buscar recurso no mercado. Né? Quanto tempo, Emanuel? Cara, foi 2021. Olha isso. Logo no pós-pandemia ali. Cara. Logo no pós-pandemia. Sim. E aí a gente começou a... E você vê, Saulo, você já se conhece há algum tempo, você vê que eu não sou um herdeiro, nem tenho grandes fortunas, muito pelo contrário, assim, os recursos construídos ao longo do tempo, né? Sim, e isso é o Como que eu quero construir, né? cara, porque quando a gente fala de investimento, muita gente pensa, cara, isso não é pra mim, é pra quem já tem o bumbum virado pra lua, né? Exatamente. Pra Muito quem pelo já tem a contrário. coisa sobrando e daí, cara, isso aqui é um projeto de empreendedorismo. O empreendedor, ele vem de baixo, cara. Então, a maioria das vezes, né? Mas ele vem, assim, construindo valor sozinho. Então, por isso que eu lhe perguntei naquela hora, cara, você já investiu com recurso próprio, você, como você bem mesmo disse, você não tem sócio e você já está na sua segunda oferta de captação por cotas, né? Em diferentes plataformas. Então, você é um estudioso do assunto, você está fazendo isso consistentemente, né? Sim, eu não vou dizer um estudioso no assunto, mas eu entendo desse assunto e até quem quiser tirar dúvidas, Saulo, você vai colocar aí os meus contatos de rede social e tudo mais na descrição, pode entrar em contato, independente da oferta, independente de adquirir. É nosso papel aqui comunicar, eu acho que o Sanicast aqui tem esse papel também, da gente levar a comunicação, levar a informação para todo mundo que está assistindo aí. Isso aí. Eu achei super importante, Saulo, que você falou, que o Emanuel é pioneiro, mas tem uma experiência super tarimbada já com 15 usinas. Né? Isso aqui não é não é a primeira usina dele. Né? Isso é uma responsabilidade muito grande nossa enquanto plataforma, de trazer para dentro e de oferecer temas na nossa plataforma com empresários sólidos, que já têm um track record estabelecido, com garantias bem estruturadas e com parceiros e triangulações empresariais muito fortes. Né? A gente não oferece na nossa plataforma investimentos que a gente prometa um retorno de 35%, 40% ao ano. A gente não faz isso, que é um perfil de risco muito fora do que a gente quer. A gente coloca esse perfil de risco muito competitivo, né, de 2 vezes o CDI, 2% ao mês, mas sempre trazendo empresários sólidos, porque a gente acredita que essa é uma maneira nova de investir e a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. Isso significa estar regulado pela CVM, ter a credibilidade da B3, trazer empresários sérios e já com um track record bem estabelecido, né, e com parcerias industriais, empresariais ainda mais sólidas, né. A gente analisa a gente analisou mais de 2 bilhões de reais em oferta. Nossa. Para a Invex. Sim. É uma peneira finíssima. Até porque você não faz só a solar, né? Até porque não é só solar. Então a gente coloca só temas que eu e o Ivo, no meu sócio, que a gente invista nas pessoas físicas nos mesmos tempos que os outros investidores. Então, skin in the game, né? Eu acho muito importante falar isso também, né? Está investindo em empresários sólidos, com track record, né? Isso aqui não é... Trocando em miúdos, reputação, né? Tem reputação. Eu acho que nós três aqui, né? Cada qual com
a sua pessoa física, a sua pessoa jurídica, preza muito pela reputação. Isso aí. Pessoal, vamos caminhando para o fim desse episódio. Aqui teve um pouco de aula, teve um pouco de pensamento estratégico, teve um pouco de oferta. Então, quem acompanhou a gente até aqui, agradeço demais. Agradeço a vocês dois. Palavras finais aí, só para a gente encerrar esse episódio. Emanuel, começando. Cara, uma satisfação estar aqui contigo, Saulo. Eu sou admirador da Sani desde... Agradeço muito. Eu acho que, eu brinco que, assim, quando você vai na loja, né? Você vai no shopping, você escolhe a roupa, aí sai na loja tudinho e volta na primeira. Eu fiz mais ou menos essa trajetória e me apaixonei ali à primeira vista, mas não foi uma paixão puramente, foi porque acredito no trabalho de vocês. Leve meu abraço lá para a turma da Sani. Não vou nomear ninguém, mas leve para todo mundo, inclusive funcionários. Obrigado. É uma satisfação. O André da mesma forma, acabou chegando aqui na gente. Eu não tenho nenhuma relação com o André, mas ele chegou através de um amigo também, Sim. que eu confio e que nos fez estar aqui hoje. Então, peço que acompanhe as redes sociais, @EmanuelMaiaMota, todas as minhas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, etc. Tem Vai estar no esse descritivo. momento, está no descritivo. A da empresa é @use.energia.investir. Tem ali alguns pontos da construção, alguns pontos do que a gente tem feito e vai dando credibilidade a tudo isso. De novo, não sou nenhum mega empresário, nenhum grande empresário, muito pelo contrário. Eu nem me chamo de empresário, eu gosto de dizer que eu sou engenheiro, gosto de dizer que eu sou empreendedor. Meu cartão de visita, seu cartão de visita diz inclusive o seguinte, ó. Leia o que é que tem no meu cartão de visita, ó. Engenheiro civil empreendedor, é isso Pronto. aí, cara. Então pronto, eu acho que essa é a principal característica que eu tô aqui. Confie no que a gente está dizendo. Boa. A porta está aberta para você bater o papo se essa firmeza. Eu queria convidar também a todo mundo, vai nas redes sociais do Emanuel, conheça o Emanuel, vamos nas redes sociais da Uinvex, conheça essa maneira responsável e inovadora de investir, né? @you.invex no Instagram, né? Vá no Instagram da Sandy, conheça e com a liberdade total, entra lá no site, acessa o WhatsApp, fala com a gente, isso é super importante para você sentir confiança de investir aqui no Emanuel, na Sani, via Uinvex. Show de bola, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu!